Olá, pessoal! Estamos dando início a mais um CiaCast, agora de episódio número 1, e trouxemos aqui a presença ilustre de Leonardo e Sormani para estar compartilhando aqui mais uma temática com vocês. Mas antes, gostaríamos de pedir que vocês seguissem a nossa página no Instagram, @CiaFitFamilyClub, @CiaBoxOficial. E lógico, esse mais um episódio, temos a presença da agência Duman, que aí nos acompanhou no episódio de número 0, nos deu todo o suporte e estamos dando continuidade desse trabalho com eles. Pedimos que vocês sigam, compartilhem esse episódio, vivam ele com a gente, tragam aí, anotem os comentários, que será muito grandioso ter a participação de todos vocês aqui conosco. E agora a gente vai dar aqui a palavra para Augusto começar comigo esse podcast. Falei muito de você no podcast 0, tá, Augusto? Trouxe sua história, o case de sucesso. E para mim está sendo grandioso aí. Fez o primeiro episódio, agora o segundo aí, ter a sua presença aqui com a gente e continuar comigo essa jornada. Massa, é um prazer aqui. Sejam bem-vindas, né? É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Mas hoje a gente traz uma pauta bem interessante, né? Sobre a história da CiaBox. O que é a CiaBox, como é que surgiu, qual é a história de vocês dentro da CiaBox. Léo, conta um pouquinho aí, Léo. Como isso surgiu? Como a CiaBox apareceu na tua vida? O que é que tu faz lá? Coisa boa. Primeiramente, é uma honra, né? E é uma felicidade muito grande de acompanhar toda essa crescente da nossa empresa, né? Como um todo, mais um produto diferente que a gente está trazendo para os nossos alunos, né? Porque esse é conteúdo que a gente vai compartilhar com nossos alunos. E a CiaBox não podia ficar de fora nesse sentido, né? Então, a gente traz hoje um pouco do que é a CiaBox, um pouco da minha história também, um pouco da história do nosso aluno, que ele é um aluno nosso, e essa jornada que a gente tem aqui juntos, né? Antes de começar, para me apresentar, né? Eu sou Leonardo Conceição, mais conhecido como Léo Bahia. Eu sou coordenador de Head Coach da CiaBox. Estou com o grupo, estou na CiaBox desde a sua fundação, em 18 de fevereiro de 2019, então a gente está aí há quase 5 anos juntos. E nesse meio tempo a gente tem trazendo melhorias e qualidade de vida na vida dos nossos alunos, né? Então eu acho que é isso que a gente de mais importante traz. Nós somos um box antigamente era de CrossFit, nós éramos filiados, hoje não somos mais. Porém, toda essa bagagem que a gente trouxe, né, com a CrossFit no começo, hoje a gente treina uma metodologia própria. E eu acho que a gente faz a diferença na vida dos nossos alunos com esse intuito, né, de trazer qualidade de vida num ambiente mais acolhedor, mais a nossa cara, no sentido de fato abraçar o aluno, de acolher, de cuidar, de ter esse zelo e proporcionando bem-estar através do exercício físico, né? Então acho que esse é o grande diferencial e o nosso papel, assim, na CiaBox. Mas quando tu fala da CiaBox, antes era CrossFit, o que foi que mudou? Assim, o que era CiaBox com a metodologia CrossFit e hoje o que é que vocês estão buscando no mercado? Não, então, a gente, no começo, como início no mercado, a gente busca referências, né? Então, para a nossa área, que se tinha era CrossFit, né? Ainda tem hoje, é uma marca. E a gente viu que a marca em si é muito forte, ela é muito bem organizada, porém não tinha a nossa cara. Não tinha a nossa essência, não tinha a nossa verdade, enfim. Então, a gente ficou com o que era bom e acho que deu um pitaco, assim, um temperinho baiano, né? baiano, pernambucano, acho que não são várias mãos envolvidas nesse grande mistura aí de temperos e sabores, e criou a CiaBox. Eu acho que a gente traz no mercado hoje um diferencial. Acho que o atendimento é crucial, acho que é o que difere a gente, mas a gente não deixa só o atendimento ser um carro-chefe, porque a gente tem outras coisas também. A gente tem tecnologia, a gente tem manutenção, a gente tem acolhimento, a gente tem estrutura, a gente tem tudo, né? E muito assunto, né? Não vou começar a falar agora, mas tem muita coisa que a gente vai trazer nesse discurso, né? Nessa conversa de hoje, enfim. E eu fico muito feliz de estar participando desse episódio 1, né? Trazendo esse... Pô, eu sou suspeito em falar. Enfim. E assim, até como você apresentou Sormani aí, é um dos alunos da CiaBox. E Sormani foi atleta de natação, muito tempo, tem um histórico aí. Sormani, como é que foi tua
assim, tua chegada na Cia Box? Por que tu foi buscar a Cia Box? Isso aí é uma história muito longa. Fui eu que fiz sua Foi matrícula, você tá? que fez minha matrícula. Foi a Jus aí que fez a minha matrícula e da minha esposa, Simone. Mas isso aí é uma história muito longa para a gente começar a bater o centro aqui, né? Então, primeiramente, obrigado aí pelo convite, que a gente nem pensa, né? A gente é algo, a Cia Box, ela faz parte do meu dia a dia. Eu considero a minha casa, certo? E essa é o sentimento que eu tenho em relação ao local e em relação à empresa mesmo, ao próprio grupo da Cia Fit, enfim, da Cia Box. E faz parte, como eu já falei, da minha vida. Eu tenho 42 anos, eu sou médico, meu nome é Sormani Brito, sou médico traumato ortopedista, trabalho com a parte de metabolismo, de fisiologia do exercício e sou também CrossFit Trainer Level 1, graças a Cia Box. Então você vê como isso impactou na minha vida. E como é que eu cheguei lá, né? Como é que eu cheguei na Cia Box CrossFit? Na época que chamava Cia Box CrossFit. E eu tinha, por volta de 2018, 25 de dezembro de 2018, para ser mais preciso ainda em relação à data. O boxe ainda nem existia formalmente. E eu estava passando por um momento de vida bem complicado. Porque, assim, pra gente que é médico, a gente sempre fala, né, pro paciente, né, ó, faça isso, não faça aquilo, mas muitas vezes você não para pensar no que você mesmo faz para cuidar de você. E eu, como qualquer ser humano, a gente está sujeito aí a todo tipo de patologia, todo tipo de doença. E eu era realmente obeso, certo? Eu tinha 127 quilos, só para vocês terem ideia, eu tenho 1,74 m, 127 quilos. Tava um pouquinho pesado, né? Então, e vinha todo o pacote de doenças causadas pela obesidade. Eu tava com hipertensão, eu tomava 4 medicamentos para pressão. E já estava com uma resistência pesada à insulina e já estava desenvolvendo um quadro inicial de diabetes. E eu tenho muito isso assim na minha cabeça, porque era um momento para que eu tinha que tomar algumas decisões profissionais e estava muito aquilo psicológico pesando muito na minha cabeça. Eu tenho 2 filhos que estão lá na Cia Box, eles participam lá aqui com esse meu irmão aqui, é o coach dele aí, faz o Cross Kids aí com eles. E nas colônias de férias também. As colônias de férias também, então estou sempre presente em todos os processos aí, todo o que a Cia Box traz para a família Cia Fit, Cia Box. E eu estava tendo que tomar algumas decisões, não tinha tomando medicamento e de repente eu me senti muito mal. Um dos poucos momentos que eu tenho de férias. E tive um processo anginoso, certo? E eu disse, rapaz, isso aqui não tá legal não, eu acho que hoje eu vou embarcar na praia. O que seria o processo anginoso, para deixar mais claro? Exatamente, eu tive, tive uma dor precordial, pressão lá em cima, certo? Uma dor em opressão no peito, causado aí por realmente esses anos e anos e anos de falta de cuidado com a vida, e um processo cardiológico, que eu poderia chegar até mesmo a um infarto. E naquele momento a gente percebe, né? Dorzinha correndo aqui pelo braço, formigamento, uma dor em aperto, eu disse, opa, tem alguma coisa bem errada. E eu não queria que acontecesse isso na frente dos meus filhos. Eu disse, papai disse, se você me der mais uma oportunidade, dessa vez eu vou cuidar de mim. E aí eu tive essa oportunidade, melhorei, não contei nada para ninguém e de repente eu comecei a estudar o que é que eu faria para mudar a minha vida, certo? E procurei várias coisas, estudei sobre dietas, alimentações, metodologias de treinamento. Eu fui, como você colocou antes, né, Augusto? Eu fui atleta de natação. A minha vida toda foi atleta de alto rendimento. E a gente tem, se você parar para ver o que acontece com um ex-atleta, a gente sempre está muito ali focado na nossa adolescência ali, no nosso início da vida adulta, mas a gente nunca se prepara para o pós-esporte. Eu nunca me preparei como qualquer outra pessoa. E aí você tem uma ingesta muito, muito elevada calórica, você tem gasto, porque isso é matemática. No final de tudo vai ser matemática. E eu nunca obedeci essa matemática para o pós. Então eu continuei ingerindo comida do mesmo jeito e me tornei obeso. E comecei a estudar o que é que eu faria. E foi quando eu encontrei na então, metodologia do CrossFit. Eu disse, eu quero fazer isso aqui. E não imaginava que existia um box bem pertinho da minha casa, certo? E tava lá. Aí um belo dia eu peguei e disse... Cheguei à minha esposa e disse, ó, a gente tá passando aqui, eu vi que tem um negócio ali, ó, Cia Box, eu vou me matricular. E era exatamente o início do box. Eu disse, você não é maluco? Você vai desse jeito se matricular? Você vai morrer. Esse pessoal aí do CrossFit sai só pulando caixa, levantando pneu, peso. Isso aí você não vai aguentar um dia. Senão eu vou fazer isso aí. E você vai junto. Vai não, tá bom. E sempre levava
aquilo ali na brincadeira. E um belo dia, a gente estava saindo da tarde e eu parei exatamente ali, em frente à Cia Fit, para não dar escolha. Atravessei a rua, você tá indo para onde? Eu disse, me matricular. E encontrei a minha amiga, que fez o meu passaporte da alegria na Cia Box. E aí foi que eu comecei na Cia Box e tô até hoje. Para mim foi muito marcante, né, na hora que você chegou para se matricular, porque normalmente a gente escuta, né, das pessoas, dos médicos, assim, que há um estímulo, sim, à atividade física, mas em algumas situações existe um zoom ali que CrossFit lesiona, né? Como ela já tinha essa percepção também, vai levantar pneu, vai pular na caixa, né? As pessoas têm essa visão e que se a boxe não é isso, é muito mais que isso, né? E ali naquele momento que você falou, qual é a sua profissão? Eu sou médico ortopedista. Eu, né? Médico ortopedista, estamos bem demais. Colocar um ortopedista aqui. E hoje, por sinal, temos vários ortopedistas lá na Que a cidade. gente levou. E vocês. Inclusive dessa equipe. Exatamente. Aqui, Assim, que trabalha comigo, exatamente. foi sensacional, né? E uma dúvida, Sormani, assim, a gente fala muito que a primeira impressão é que fica. Qual foi o primeiro sentimento que tu teve lá? Essa pergunta Assim, da primeira aula, qual foi o é primeiro sentimento que tu teve? maravilhosa. Essa pergunta. A aula foi feita exatamente na hora que eu fiz a matrícula. A gente fez a matrícula e atravessou a rua. Os dois coaches que estavam lá não estão mais com a gente, assim, mas também são pessoas que marcaram muito a minha vida e eu sou eternamente grato. Porque pode acreditar, gente, vocês salvaram a minha vida, certo? Isso para mim não tem preço, certo? E eu cheguei ali e ainda era muito embrionário o boxe. Na época eu tava ali um dos coaches estavam fazendo ali uma aula da LPO e eu olhando, eu disse, meu amigo, que é isso? Onde eu tô me metendo, né? Onde é que eu tô me metendo? E aí a minha esposa olhava lá, ainda tá em tempo de desistir. Eu disse, não, a gente vai, certo? A gente vai. E a gente ficou ali, foi os coaches são Mário e Eduardo, porque eu também tenho um imenso carinho, admiração e prazer em ter convivido com eles, me ensinaram muito. E eu fiquei ali para fazer aquela primeira aula, naquela ansiedade, eu só, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E tive aquela primeira aula, mas me deu uma agonia. Você foi muito determinado, viu, sua mãe? Mas me deu uma agonia. Na época, era um odd que era assim, um workout que era uma coisa bem simples, era um kettlebell swing e correr 200 metros. Mas eu não conseguia. Por quê? Porque eu não estava preparado naquele momento para isso. Mas aí eu conheci uma coisa chamada adaptação, certo? Sim. Porque a metodologia, ela existe para qualquer pessoa, para qualquer nível de estado de condicionamento. Agora, existe a responsabilidade em adaptar isso ao praticante. E eu fui extremamente bem acolhido, de forma extremamente responsável. E aquilo ali mesmo sendo extremamente desafiador e me deu um baita de um estímulo para a época, que eu disse, nunca mais eu volto aqui. Mal sabia eu que no sábado, no aulão, isso tinha sido uma quarta, no aulão do sábado eu estaria lá de volta. Na primeira semana eu tinha feito um plano de 3 dias, na segunda eu já tinha passado Migrado para o plano full. Na época, né? E aí foi uma coisa que foi levando. E assim, da angústia, da dúvida, eu me apaixonei por uma questão de desenvolvimento pessoal. Então, a metodologia, ela instiga muito o praticante a questão do desenvolvimento pessoal. E a coisa que o ser humano pode fazer de forma mais difícil e desafiadora é desenvolver a si próprio. E isso, quando é feito em comunidade, tem isso, tem esse detalhezinho. Minha gente, isso é uma fórmula mágica. Eu acho que é um dos grandes diferencial da gente, da CA Box como um todo, é exatamente isso. Principalmente você sendo um aluno que está conosco desde o começo e você acompanha todo esse processo de evolução. E a gente, como colaboradores e equipe e tal, a gente acompanha também essa evolução na vida das pessoas. A gente não fala na questão técnica, porque isso é inerente, porque nós temos, de fato, uma equipe muito bem qualificada que trabalha justamente nesse desenvolvimento. A gente está lá não para desenvolver para ser atleta, mas a gente está desenvolvendo para a vida. Então, quando sentamos e conversamos sobre, de fato, essa história, e a gente vê que a gente foi agente de transformação na vida dessas pessoas, não só no seu episódio, porque é muito em cascata. Por exemplo, você é um cara que teve uma necessidade e procurou
algo para a sua saúde. Sua mulher foi muito junto com você, mesmo não querendo, e ela dentro de alguma forma se encantou e ficou. Ela também não era um plano que Isso. era, E ela foi quem me puxou. Ela entende? chegou lá bem resistente e logo foi a E primeira aí, picada ali E eu lembro que pelo algumas espírito dúvidas da Cia que Box. vocês levantaram lá sobre, mas eu não consigo fazer isso, eu tô não, assim. Isso. Até a gente conversou lá. Exatamente Exatamente. sobre isso que eu queria puxar também essa pauta, porque você falou uma palavra-chave, né? Quando a gente fala da modalidade em si, já geram algumas inseguranças. E você falou que existiu um negócio aí que foi uma virada, foi a adaptação. A adaptação e Então, escalonamento. Veio. trazendo essa palavra, é importante a gente trocar essa ideia sobre isso aqui, né, Augusto? Porque muitas pessoas que não conhecem e têm suas limitações acham que não é possível fazer, não é possível evoluir. E a gente, hoje, no nosso boxe, na nossa metodologia, esse boxe, nós atendemos um público extremamente diversificado, né? Pessoas mais idosas, de mais idades, pessoas sobrepeso, né? Isso, que foi, inclusive, o seu caso, você mencionou que você entrou sobrepeso. Então, existe a adaptação. Isso é muito importante para que a gente possa estar abordando aqui também para o público nos conhecer mais. é, é, desculpa, em relação a isso, é de fato a modalidade como um todo, o esporte como um todo, ele é individual. Porém, a gente consegue trabalhar em tribos, a gente consegue treinar em comunidade. Mas é aquela questão de fato, todos nós somos indivíduos únicos, nós não somos iguais. Mesmo que você tenha um porte físico, atlético e tudo mais, você é indivíduo único, você, os nossos ouvintes, nossos assinantes e tal. E a gente tem esse trato desde a entrada do nosso aluno, ao conhecer o nosso aluno, e saber de fato quais são as limitações, entre aspas, quais são as especificidades que cada um tem, e dentro disso a gente consegue ser mais diretivo em relação ao atendimento, mesmo num atendimento individual, coletivo, que é uma atividade grupal. Então a gente tem esse cuidado muito grande com os nossos alunos. Então isso faz parte da nossa metodologia, isso faz parte da nossa vivência. Então, quando ele chegou, a gente conversou e entendeu um pouco mais quem era essa pessoa que está chegando, quem é esse nosso visitante, né? E entender as dores é muito mais fácil a gente tratar porque a gente já está conhecendo. E a gente não está nada cego. E aquela questão também de achar que tipo, é para todo mundo, tem que fazer a mesma coisa. Não, você vai fazer a mesma experiência que está todo mundo tendo, porém, a sua especificidade, a gente vai conseguir, É única, né? mas a gente vai conseguir te dar o mesmo estímulo que todo mundo está tendo, e você vai estar tendo a mesma vivência, a mesma emoção, a mesma energia que está todo mundo tendo. A gente faz umas aulas nos finais de semana, que é um pouco mais em grupo, que tem esse intuito de trazer, de você, um aluno da manhã, treinar com um aluno da noite, então você tem essa interação. Os eventos que a gente faz, a gente também mistura todo mundo, e tá todo mundo junto, então tá todo mundo ali buscando essa sensação, essa qualidade de vida, essa interação, essa experiência, essa vivência. Tudo isso atrelado a uma metodologia que é específica. Nós criamos uma metodologia nossa. Por isso que a gente hoje não é mais filiado à CrossFit, a marca. Então hoje a gente tem a metodologia CBox. O que é a metodologia CBox? É entender as dores do aluno desde quando ele entra até o término da aula. Isso a gente faz com todo mundo. Você é um aluno antigo, tem a mesma vivência de um aluno novato. Então ali a gente explica que, olha, a modalidade tem essas especificidades, mas você consegue se tratar dessa forma. Temos uma equipe que vai te acompanhar, temos tecnologia que vai te dar todo o suporte, que vai te monitorar, sabe? Temos uma planilha, uma programação que atende todas as Falta importância, capacidades, né, Ufa? entende? Até uma das. Então uma esse das é o coisas, grande diferencial da Cia Box. uma das coisas que a gente enxerga assim, quando o Samuel falou, você vai buscar um CrossFit, vai buscar um box. Normalmente tem um treino muito em conjunto, mas cada um faz sua adaptação. Isso é meio que comum em outros boxes também, pela metodologia da própria marca CrossFit. Você tem muito isso em evidência, né? Tipo, vai ter o RX, que é o cara mais avançado, vai ter o cara mais iniciante, ele vai fazer nessa progressão e o cara iniciante nessa progressão aqui. Mas quando tu fala assim, Léo, da metodologia, de mensurar, de acompanhar, como vocês conseguiram personalizar mais isso? Deixar não distinguir o cara que é avançado do iniciante, mas sim entregar resultado para os dois tipos de públicos que vocês atendem
e deixar isso mais visível para o aluno, não segregando, não dizendo, não, tu vai ser o cara aqui mais avançado e tu vai ser o cara mais iniciante, porque às vezes você se sente um pouquinho constrangido por não fazer alguns movimentos. Assim como chega na academia, eu acho que como o Sormani falou aí, pô, quando ele chegou lá, ele foi um atleta, ele tem uma experiência muito massa. Então, quando ele chegou na academia, com um quadro totalmente diferente do que ele era como atleta, ele quer no caramba, onde eu cheguei, ó como eu tô, como ele falou, ó o exemplo que eu sou para meus filhos. Então, até para treinar, ele vai se sentir um pouco acanhado, mais intimidado, em chegar lá e querer fazer as coisas. Pô, nunca vou chegar nesse ponto aqui, viu lá o coach treinando, cara, vou fazer LPO, nunca imaginei que ia levantar a barra dessa forma. Porque talvez ele não consiga se enxergar. E como vocês fazem os alunos se enxergar nisso? Como é que vocês entregam esse resultado também, depois que o cara entrou lá? Exato. Nós somos o primeiro, eu acredito, boxe do Nordeste a trazer uma novidade dentro dessa metodologia, né? Nós hoje, nossos alunos têm um acompanhamento com a faixa de frequência cardíaca, né? Uma frequencímetro. A gente importou uma tecnologia da Itália e dentro de uma aula coletiva a gente consegue acompanhar como está o batimento cardíaco do nosso aluno. Eu acho que isso é um plus, assim, acho que de tudo um grande diferencial. Porque ali a gente sabe quando o aluno está fora da faixa de frequência que o treino estimula que ele tenha, que ele esteja. Lógico, isso é orientado através dos nossos professores, eles estão orientando, ó, esse aquecimento aqui é para a gente estar na zona tal, na parte do ódio é um pouco mais elevada a frequência. Isso é um dos diferenciais. Em relação à questão de como a gente consegue individualizar ainda mais o atendimento, parte desse primeiro contato. Quando eu conheço o meu aluno, quando ele chega na minha unidade e o meu colaborador, ele faz o QPAF com o nosso aluno, que também é um diferencial, você saber, e aí, meu querido, tudo bom? Como é que você tá? Quem é você? Você sentiu alguma dor? Você tem alguma patologia? Porque Uma anamnese, né? Antes, né? Um QPAF é uma anamnese, na verdade, né? É algo mais geral, assim, do sentido de conhecer mesmo o aluno e sentir as dores e saber quem é aquela pessoa. É o que você falou anteriormente, né? Se eu não sei que tipo de doença, eu não sei o tipo do remédio. Então, se eu não tenho um direcionamento de quem eu tô lidando, eu não sei o que eu vou. Entende? Então, a gente tem esse cuidado. Então, todo mundo que chega na nossa unidade, a gente conhece. Então, nosso colaborador vai inseri-lo na aula, sabendo quais são as dores, o que eu consigo fazer com ele naquele momento e o que eu vou fazer com ele na vida dele com a gente aqui dentro. Então, a gente traça todo um planejamento, mesmo sendo algo grupal, mas eu consigo ter esse direcionamento. Ele, quando chegou, a gente sabia de todo o histórico que ele tinha e a gente sabia o que a gente podia fazer com ele. E a gente foi evoluindo junto com ele. Hoje, ele é uma pessoa condicionada para a situação que ele vivia antes, fazendo todo esse caminho junto conosco. Então, isso é um dos grandes diferenciais. Primeiro, o acompanhamento da entrada à saída. Segundo, o acompanhamento durante a aula, que a gente tem esse acompanhamento com a faixa de frequência cardíaca. Fica exposto no nosso telão, nossos alunos estão acompanhando e os coaches o tempo todo estão estimulando, olha, quero você na zona amarela, que é um pouco mais... É gamificação, né? É um pouco disso, eu tô... A gamificação é a bonificação que você tem dentro do treino, né? Sim. O que eu estou tentando externar aqui é que é como você, por exemplo, está correndo na esteira e a esteira está te mostrando que o seu batimento cardíaco está em 80%. Isso vai corresponder a uma cor. E essas cores ficam à mostra dentro da nosso treino. Então, o aluno está acompanhando e ele está vendo o BPM dele naquele momento. Mas tudo isso é dentro da nossa programação, porque quando a gente monta a programação, o treino do dia, por exemplo, a gente sabe do que a gente quer do começo da aula ao término. E aí é nessas zonas que meus coaches, os nossos colaboradores vão estar instigando a galera a estar. Porque essas zonas têm benefícios. Tem estudos que dizem que, tipo, trabalhar 60%, 70% dentro de determinada zona, você tem X benefícios. E é isso que a gente traz. Porque é como você me perguntou, Augusto, quais são os estímulos ou quais são os objetivos que a gente dá para os nossos alunos? Dentro dessa anamnese prévia que eu tenho com o meu aluno, eu já sei o que eu posso fazer com ele e o que eu vou estimular. Porque, como eu falei, não é um dia que o aluno vai vir e vai ter uma vivência plena do que é a modalidade. Sim. Sabe? É uma constância, uma história sendo construída. Uma história para o aluno. É a vida dele que ele está entregando a gente e a gente está retornando com saúde, está dando longevidade, está dando qualidade de vida, está trazendo comunidade, enfim. Eu vou só complementar um pouquinho da na sua visão de médico também, o quanto isso, né? É importante também a gente saber o quanto esse acompanhamento, essa metodologia, ela pode
ela reflete no desenvolvimento do treino mesmo, Certo. da experiência. Eu vou só complementar as duas perguntas. Porque é o seguinte, quando você falou, o que é que vocês têm de diferencial na metodologia da CIA Box? Uma das principais coisas que Leonardo falou é o seguinte, a gente começa a conhecer o aluno. Mas eu vou dar o meu feedback de aluno. Vocês fazem o aluno conhecer a si próprio. Certo? Então, isso é muito interessante. Quando você conhece a si próprio e você é capaz de enxergar no espelho da verdade quem realmente é você, e você passa a se cobrar e se enxergar, quais são os seus objetivos? Eu não estou falando só de objetivo de estar com shape legal, nada disso não. Falando do condicionamento físico, do desafio pessoal, como é que está a tua cabeça. Então a metodologia que está lá, ela é multidisciplinar e ela é, acima de tudo, construída em cima da interdisciplinaridade. Então você vê que várias disciplinas se unem para formar uma metodologia que é utilizada e é sucesso, certo? Você falou aí da questão do monitoramento da frequência cardíaca. E aí eu acho que desde que foi implantado foi uma baita de uma experiência, porque é mais um momento onde o aluno ele pode se conhecer, ele enxerga a si próprio, aí ele está vendo, porque você não sabe o que o cara está pensando ali naquele Ele não sabe momento. o que ele está sentindo. Mas você está vendo o estímulo, você como coach, Exato. você está vendo ali no teu telão ali o que ele pode estar do ponto de vista fisiológico acontecendo com ele, mas ele precisa enxergar, porque você está monitorando a frequência cardíaca, as zonas de treinamento, e aí isso aí é algo para um outro podcast, dá para a gente passar umas 2-3 horas aqui falando só sobre frequência e zonas de treinamento, mas você permite que o indivíduo que está ali, ele passe a se enxergar. Isso vai desde a questão da percepção do esforço até a própria condição cardíaca, cardiovascular e como é que ele está, o nível de condicionamento para aquele exercício. E uma das coisas, né, mestre, assim, que a gente consegue enxergar é o que você apontou em relação à lesão, tudo isso. Então, assim, quando você está vendo, você determina uma tarefa, é difícil você falar para o aluno, ó, hoje é com calma. Normalmente ele vai querer sempre puxar mais. E muitas vezes, como o Léo puxou o gancho, naquele dia não é o dia de dar seus 90%, 95%. Talvez seja seu dia de ser 60%, 70%, porque no outro dia vai ter um treino mais puxado. Exatamente. Então, né, nesse parâmetro que a gente enxerga muito, que vocês estão falando, é tipo, ó, tô dando mais uma ferramenta para ter cuidado, para a gente cada vez mais quebrar essa questão da lesão, do risco, não porque eu acho, porque se você falar para mim, de 0 a 10 está doendo 9. 9 para você é diferente para mim. É muito subjetivo. Tá, uma dor 9 é diferente para você e para mim. Depende da nossa experiência de vida, mas quando eu tenho algo mostrando com dados aonde eu tô chegando, eu consigo dizer, ó, não é aqui, volta para cá. Ou então, ó, tá devagar aqui, tu pode acelerar. E nisso eu diminuo também, como você falou, o risco do cara ter uma lesão, até o cara tem um risco de estresse metabólico. Exatamente. Não só uma lesão articular. Mas também vai entrar vários fatores, como você é um cara da área, tem especialização em medicina esportiva, pode falar um pouquinho mais sobre isso também. É exatamente isso, Augusto. Essa é a ideia, entendeu? Então, muitas vezes a gente tá lá, aí o pessoal vejo que termina a aula, aí vem ali perguntar, olha, e aí, eu fui bem? Eu fui mal? Eu passei muito tempo ali no vermelho, isso é muito legal. Não tem nada a ver. O legal é você conseguir dentro da programação. Então você está ali, você abre o seu aplicativo, você já tem todo o histórico traçado, você tem aquela proposta de dia e qual é o alvo daquilo ali. Então a gente que estuda a metodologia que está no dia a dia, a gente sabe muito bem que, por exemplo, você tem um dia que você tem lá uma zona vermelha, que é uma zona de potência anaeróbia, ou você está ali numa zona de limiar anaeróbia, feita ali a zona amarela. Então você sabe que no outro dia vai vir alguma coisa mais leve, que você vai buscar uma outra zona, uma outra faixa de treinamento, porque o estímulo ele é calculado e programado de maneira extremamente responsável, para que você não tenha um estresse metabólico e diminua o risco de lesão do aparelho osteomuscular, das várias formas que a gente vê ao longo do boxe, desde o acompanhamento do coach ali, com o aluno vendo as necessidades, vendo como é que está a questão da mobilidade, como é que ele vem desempenhando, porque existe, aí eu puxo da metodologia do CrossFit, que existe uma questão que a gente estava até discutindo essa semana, né, da virtuosidade. Isso. O que é a virtuosidade? É você realizar algo com uma técnica
em alta intensidade, ou seja, a intensidade ela é elevada e realizada várias vezes de uma forma correta. Isso chama-se virtuosidade. E eu vejo muito isso. Às vezes o aluno não está se movimentando de uma forma legal e ele para ali, ó, não está legal, vamos corrigir isso aqui, vamos quebrar essa paralela, vamos fazer uma extensão melhor, vamos trabalhar isso. Porque se você deixa aquilo ali acontecer, aquilo ali é o que evolui, certo? E o ser humano, muitas vezes, ele não tem essa percepção. Ele quer dar o gás, ele quer fazer aquilo ali. E às vezes o cara não pode pagar o próprio ego. Se o ser humano pudesse pagar o valor do próprio ego, muita coisa de errada teria sido evitada. É verdade. Mas ainda bem que existe gente ali para orientar e frear, certo? Então, assim, isso é uma das várias e várias iniciativas que é feito dentro da Ciabox para que se previna uma lesão do aparelho osteomuscular. E essa questão do movimento, ela é a principal prevenção. A frase não é minha, a frase é de Hipócrates, o pai da medicina. Ele dizia assim, 460 anos antes de Cristo, ele já dizia que a falta de movimento ele apodrece o corpo humano, enquanto o exercício de forma metódica previne e prolonga a existência. Isso não é uma invenção minha, isso eu estou falando lá do pai da medicina, 460 anos antes de Cristo. Massa. E isso é feito e é aplicado no dia a dia, em cada aula regular, em cada aula de especificidade, até mesmo quando a gente treina junto, né? Fora do horário, a gente segue outras programações fora isso daí, e isso em comunidade. Eu já Certo. sou apaixonada pela Ciabox. O papo Eu sou muito massa suspeito pra aqui, falar. muito legal, mas a galera que tá assistindo aí, aproveita, segue nossas páginas, @CiaBoxOficial, @CiaFitFamilyClub, e também o nosso parceiro aqui, a agência Duma, que tá dando todo o suporte aqui no episódio número 1, com um papo muito massa aqui, convidado Leonardo e o Dr. Sormani aqui com a gente. Mas, Léo, puxando um gancho aí, uma coisa que me desperta um pouquinho de curiosidade, que reforçando mais um pouquinho isso que a gente trouxe, vocês também têm uma parte de treino, digamos assim, treino casado, né? Onde a gente vê a necessidade do aluno a partir de toda essa logística que você falou aí, de todo esse passo a passo, mas também não só dentro do boxe, mas também na academia, também fora dela. Uma das coisas que Sormani levantou aqui foi que tudo está salvo, está computado no seu aplicativo. Primeiro eu queria te fazer uma pergunta e depois de jogar para a Sormani, qual a importância disso? Qual a importância desse treino casado? O que seria esse treino casado? Qual a importância de estar dentro do aplicativo? E Sormani, você como um cara também da parte de saúde, quando um paciente, um cliente seu chega lá com esses dados, como é que eles te ajudam no direcionamento desse teu paciente? Eu queria saber um pouquinho de vocês dois. Importante. Eu acho que parte do que ele acabou de falar, né? De autoconhecimento. Quanto mais informação a gente tem em relação a nós mesmos, fica muito mais fácil a gente ter resultados. Então, um aluno que nunca fez um exame, nunca fez uma consulta médica, ele não sabe de fato o que tem no corpo. Então, o que a gente tenta fazer é traçar estratégias de qualidade de vida para esses alunos. Desde o momento, como eu falei, do momento que ele entra na academia, no boxe, na academia, a gente conhece esse aluno e a gente vai tratar as dores dele. É isso que a gente faz. Em relação ao aplicativo, o que a gente observa? Nesse primeiro contato que eu tenho com o meu aluno, eu faço toda essa anamnese, traço todo o cronograma dele junto com ele, e eu consigo observar fatores que eu sei que que tem consequência na vida do hábito do dia a dia dele. Por exemplo, um aluno um cliente que ele trabalha muito tempo sentado. Coisas muito comuns, a gente está sentado aqui agora. Isso. E é normal ele ter várias patologias. Dor no punho, dor na lombar, enfim. E aí, quando ele vai fazer uma atividade física, isso sobressai algumas vezes. E a gente identifica nesse primeiro momento e fala, olha, vamos começar a tratar essas dores com movimento. Então, a gente vai dar movimento às regiões que foram para ser movimentadas, como o corpo humano como um todo. Então, eu consigo observar, olha, vou prescrever para você, na musculação, 2 vezes na semana, um trabalho acessório de mobilidade, um trabalho de fortalecimento para sua lombar, para que você, no seu dia a dia, tenha mais qualidade de vida. Então, tudo isso fica salvo no aplicativo do aluno. Desde a aula que ele faz comigo no box, que eu consigo ter esse espelhamento da frequência cardíaca na sessão de treinamento comigo. Acompanhar a evolução motiva também, né? É um estímulo, né? Um estímulo, Você está vendo que você está tendo resultado, você está tendo Exato. evolução, então isso é um estímulo para você continuar vivendo aquilo. E tudo fica salvo no aplicativo. Então eu consigo ter um rastreamento da vida ativa do meu aluno, e não só dentro da unidade. Eu consigo ter um acompanhamento fora da unidade. Por exemplo, ele gosta de pedalar no final de semana em Boa Viagem.
Ele vai, bota no aplicativo dele que vai pedalar. E eu consigo ver quantos quilômetros ele traçou, eu consigo ver a frequência que ele teve naquele dia, eu consigo ver o tempo que ele gastou. Tudo isso fica salvo no aplicativo dele E ajuda no planejamento dele, né? Para Total. onde ele quer chegar. Exato, porque ele vai ver ali, poxa, eu corri 5 quilômetros, corri 8 quilômetros, corri 10, enfim, corri 1 quilômetro, seja. Mas é um atributo a mais na questão da tecnologia atrelada ao que a gente quer de programação com relação ao meu aluno. Então, eu consigo estimar a vida dele, assim, com todo na questão da atividade física, né? Então, digamos assim, a Cia Box abre todos os dias, né? Exatamente. Isso aí Então, o que é um você está me outro dizendo diferencial. abre todos os dias e acompanha 24 horas. Se bobear, Basicamente isso, É o né? meu caso. é, Sobrou pra mim essa daí, viu? ele é um aluno que acorda de 5 da manhã. Primeira aula do boxe, ele está presente. Ao mesmo tempo, a academia também está aberta. Então, nós somos, de fato, 365 dias, nós não fechamos. Temos 13 aulas de CrossFit no dia. 13 aulas Cia Box funcionando. Então, não tem desculpa para o aluno não poder vir. E outra, o aluno não fica restrito a um horário. Tipo, ele é um aluno das 5 da manhã, mas se ele quiser vir agora final da tarde, ele pode ir. O plano dele. E se ele quiser ir para musculação, também vai. Se ele Isso, quiser fazer uma exatamente o aula, que eu ia falar. se ele quiser fazer uma aula coletiva dentro da musculação, ele também vai Esse fazer. acompanhamento que o Augusto mencionou aqui, né? Que ele faz a Cia Box, faz a Cia Fit, e vocês estão acompanhando a todo momento a trajetória do aluno ali, vendo a evolução dele, estimulando, Isso. vendo as necessidades. É sensacional. Eu acho que é muito completa nesse sentido, né? Porque uma coisa a gente está quebrando aqui hoje, né? Ele começou a falar, tipo, um médico ortopedista. Há quanto tempo atrás, né, se tinha esse entrave acerca Exato. do que se pode fazer. E hoje ainda tem um certo... Entende? Então a gente está trocando esse papo aqui, acho que é muito rico. E um médico referência, né? Pra dizer, né? Precisamos enfatizar isso, né? Chefe da ortopedia. Isso, não é qualquer pessoa que está presente aqui hoje. Exatamente. Né? Então, tem propriedades. Então, a relação da musculação com relação à prática da atividade um pouco mais intensa, que no caso é a metodologia do nosso box, mas que é acessível para todo mundo, tem tudo a ver. Porque uma coisa complementa a outra, sabe? É fortalecer, condicionar e viver. É isso. Acho que essa é essa a equação, né? Eu Né? vou responder a pergunta que Augusto fez. E aí eu vou dar a ótica do médico, certo? Boa. E eu tenho Exatamente isso. muito, mas muito pacientes que são ou da Cia Box ou da Cia Fit, ou que são dos dois. Gente que me procura ali pertinho quando a gente tá atravessando, tá comendo ali uma coisa, tá parando, tá treinando na tarde ali, vê alguma coisa, vai ali e me procura para tirar alguma dúvida ou outra. E aí eu vou bater na tecla. A quantidade de ferramentas que eu tenho para cuidar dessa comunidade em específico que tem lá. Então eu tenho acesso às mesmas coisas, as mesmas planilhas, aplicativos, a metodologia e sei o que está programado para eles. Como obviamente eu estudo aquilo ali e consigo ter uma comunicação com quem ministra a aula, o coach, o personal, a gente consegue discutir de forma, veja, eu vou bater muito nessa tecla, da interdisciplinaridade, certo? Esse é um grande sucesso da metodologia. Para aquele aluno que tem uma determinada necessidade especial para aquele determinado momento. Oi, a gente não conversou que eu cheguei lá obeso? Eu cheguei lá que tinha 40%, 45% de gordura corporal, nem me lembro exatamente da velho. Hoje eu tenho 10 e me mantenho nesses 10 há muito tempo. Eu cheguei ali, eu tinha uma frequência cardíaca de repouso de 100 batimentos por minuto. Hoje a minha frequência de repouso é de 50, certo? Então eu cheguei ali, eu tinha um colesterol de 400, meu colesterol hoje é 60. Então assim, triglicerídeo 800, hoje é 17. Então assim, você vê que eu estou fazendo medidas, exames, certo? E que são medidas de saúde, certo? Até o estágio do condicionamento físico não é da hora pro dia. A gente já vai fazer uma história de 4 anos, certo? Então, a gente sempre tende, o ser humano é muito complicado, porque ele sempre tende a enxergar o resultado, mas ele não enxerga o processo. E é preciso que você entenda o processo, aceite o processo e se apaixone pelo processo, certo? E o que a gente tem ali, o ambiente, a quantidade de ferramentas que são assim absurdas, entendeu? Para você
ministrar a tua aula, para eu poder fazer adaptação, discutir com vocês. O cara não está podendo correr naquele momento, mas ele pode ir para um ergômetro, certo? Ele está com uma fraqueza em algum local, a gente tem a academia para você poder fazer um reforço no quadríceps. Então você tem uma gama de opções e um arsenal que te permitem tratar através do movimento. Perfeito. Então eu acho que isso é muito diferencial e de forma interdisciplinar. Todo mundo se respeita, entendeu? Eu não sou um profissional da educação física, embora eu tenha vontade. É mais uma das coisas que eu vou fazer aí mais pra frente. E tem tempo? A gente arruma. A gente arruma. Dá um jeito. A gente dá um jeito. Não vai dizer que um dia eu vou chegar em casa com essa conversa lá, só tô me matriculando agora pra começar que eu saio da educação física. Vai dizer, por conta do seu Não volta com esse velho. Não volta, não. Já pensou, Leonardo? Eu vou ser seu estagiário, Leonardo. Vai ser meu estagiário. Vai ser seu estagiário. Vai ser bom. Comenta aí, hein? Então vai ser bem legal isso aí. Vai ser um movimento bem engraçado. Mas vamos embora. Não duvide não que a gente vai atrás. Mas só uma coisa assim que você falou agora, que pra mim assim tem um peso grande. Por muito tempo eu fui atleta de futebol, e nessa questão que você falou da conexão entre as áreas, do médico, o preparador e tal, então você sabe que é uma nata muito elitizada do alto rendimento, né? Onde você é pago, você é cobrado por aquilo, é o profissional. E eu trabalho com todo mundo, do alto rendimento ao idoso, Exato. o obeso, aquele que tem a melhor qualidade de vida. Então você chega ali. Nessa experiência eu tive uma lesão no quadril, quando eu jogava, muito tempo atrás. E hoje eu pratico. Tô lá todo dia com vocês, fazendo treino lá. Ele tá lá, ele tá discutindo semana passada. Será que esse quadril vai suportar hoje? Mas, assim, tive muita afinidade a início, por questão de ser um esporte acaba sendo esporte, né? Então, por se desafiar, eu curto muito isso. Mas caramba, tem esse incômodo, isso me trava muito. Passei um tempo parado sem poder jogar por conta dessas questões. E quando eu comecei a treinar foi o contrário. Começou a melhorar as dores, porque a questão de mobilizar, a questão da consciência, de você ver que tem outras coisas interligadas, não só o treino em si, mas também a parte da osteopatia, a parte das taxas, de tudo isso, de você ter médicos e profissionais principais ali te acompanhando, que é isso que a gente tenta trazer muito lá. Quando você fala desse ponto, a gente tem parceiros, a gente tem um clube onde a gente tem parceiro de osteopatia, tem você também que atende lá junto com a gente. Então o aluno se sente mais seguro. Não é só, eu vejo muito assim, não é só no que o Léo falou, tem a questão do acompanhamento das zonas, isso é uma coisa muito massa, você consegue dar um objetivo pro cara, você traz pro aluno cuidado na musculação, porque é algo para ele. Ali não é personalizado, é individualizado especificamente. Eu não tô passando um treino pro cara pensando no que o outro quer, mas no que ele quer. E qual é a necessidade dele, né? Exato, mas quando a gente traz isso, a gente traz um leque de benefícios. Quando o cara chega assim, mas isso aqui lesiona? Será que com tudo isso que a gente tem aqui, com tudo isso que vocês fazem, tudo isso que vocês mostram, ainda será que tem um grande grau de o cara se machucar ali, de o cara se lesionar, de alguém negligenciar com tudo isso que vocês buscam? Eu acho que é um paradigma muito legal para a gente quebrar quando a gente destrincha mais o que é que de fato acontece, né? Porque você olha de fora, como você falou, a primeira impressão é, caramba, tem muito peso naquela barra. Eu vou lá ver uma anilha grande, mas a anilha de 20 kg de 5 tem o mesmo tamanho. Só vai mudar a espessura e o peso, obviamente. Mas não necessariamente eu vou botar um peso pro cara que está iniciando lá de qualquer forma. Então, quando a gente consegue misturar todas as áreas, eu consigo passar essa tranquilidade pro cara mais novato e a longevidade pro cara que quer levar aquilo por 5, 10, 15, 20, 30 anos. Falou quem tem muita experiência, né? Aproveitando aqui também, você inicialmente, você não falou aqui pra gente quem é você, né? Eu acredito que a gente, nesse episódio 1, as pessoas queiram saber quem é você. Aproveitando também que a gente já tá quase no finalzinho do nosso podcast, né? Que é o CiaCast 01, episódio 01. Pedimos que vocês continuem seguindo as nossas redes sociais, @CiaFitFamilyClub, @CiaBoxOficial, também a agência do Man, que está aqui nos acompanhando, nos auxiliando nesses episódios que serão os primeiros de muitos que vamos abordar aqui com vocês. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem, comentem. E Augusto, a gente também, diante desse assunto tão rico, né, de metodologia própria,
com a opinião de um médico, ortopedista, de um coach experiente. Eu também queria saber aqui, nas considerações finais, que você se apresentasse. A gente, no episódio anterior, falamos um pouquinho da Cia Fit, da Cia Boxe, mencionamos aqui seu nome, que é o meu parceiro oficial Tava desse, coçando a orelha ali fora. desse podcast, né? E que, assim, onde a Cia Boxe está e para onde a Cia Boxe quer chegar, onde a Cia Boxe quer chegar com essa tecnologia, com esse pensamento, com o propósito. Antes de mais nada, né? Sou gerente técnico do Grupo Ciafit e cuido mais dessa parte, vamos dizer, de atendimento, essa parte mais acolhedora. Mas a pergunta que você fez foi importante, porque foi essa pergunta que fez a gente mudar todos esses processos de a gente trazer cada vez mais pessoas como o Sormani. Vocês trabalham com pessoas que buscam atendimento também, mas para a gente, nosso público-alvo muito mais forte são essas pessoas que querem mudar rotina, qualidade de vida, saúde, não só isso, mas quer trazer a família junto, porque é como ele falou, os filhos dele treinam lá, a mulher dele treina lá, então a gente não quer só que ele vá, quer que a mulher dele vá, o filho dele vá, porque eu sei que no dia a dia dele o trabalho dele é corrido, mas eu sei que pelo menos uma hora do dia vai estar ele, a mulher e os filhos lá, e eu sei que isso não vai trazer só um bem fisiológico para ele, mas também um bem psicológico, um bem mental, que é exatamente essa proposta que a gente quer trazer, não só na Cia Box, mas também na Cia Fit. Então, a palavra-chave que impulsionou toda essa mudança, acho que Léo aqui é testemunha disso, é experiência. A gente quer entregar um melhor atendimento, a melhor experiência com maior cuidado. É o que mais move a gente a trazer essa tecnologia, a trazer esses questionários, até trazer alunos parceiros que têm uma visão de fora, como médico, como ortopedista, como físio, que consiga trazer mais coisa para agregar, para ter um atendimento melhor, para trazer modalidade diferente, trazer planos diferentes. Então, nosso principal objetivo com isso é a experiência, é trabalhar pessoas, é cuidar de pessoas. A Cia Box, ela já era uma referência e agora com a metodologia própria, né, eu acredito que muito bem pensado, estudado, viajamos, né, fizemos network, conhecemos diversos boxes aí fora, né, viajamos inúmeras vezes aí para São Paulo, que também é uma cidade grande, para conhecer de metodologia, fizemos aula na prática, né, assim, realmente não surgiu do nada, né, surgiu da necessidade de agregar ainda mais a experiência do nosso público para que possa ter mais qualidade de vida e cada vez mais a gente internalizar o nosso propósito, né, que é o bem-estar, a saúde, a família, né, isso é muito importante para a gente. E uma coisa que Léo falou, ele falou assim, eu acho que a gente é o primeiro daqui de Pernambuco em relação a isso, mas na verdade a gente é o único box do Nordeste e é uma coisa que, assim, muito orgulho e não é fácil. Não. Você pega algo que já existe e talvez aprimorar, ajuda, mas você criar algo do zero e trazer para uma realidade que não existe, onde quer ou não, você tem uma barreira do mercado que você está trazendo algo novo. É um desafio, então, né? todo aluno que chega lá nunca teve essa experiência. Então, até você criar essa cultura, mostrar a importância, quando a gente traz aqui vários insights, várias ideias, quando entra Sormani com a ideia dele de aluno, com a visão dele também mais técnica como médico, Léo com a experiência dele de, sei lá, 6, 7 anos aí no mercado de crossfit, desde que chegou aqui em Pernambuco. Então, você vê que não é uma coisa fácil. Mas é aquilo que a gente bate sempre. O que a gente quer da Cia Box? O que a gente espera da Cia Box? Então a gente quer trazer experiência, a gente quer trazer pessoas, quer trazer a família. Nossos eventos são voltados para isso, nossas aulas são voltadas para isso. Então isso aí a gente não vai abrir mão de forma alguma. Vamos aproveitar e convidar as pessoas, né? Para conhecer, para viver essa experiência com a gente, fazer um agendamento de aula experimental através do nosso WhatsApp, né? 3228-5011. Fala no nosso WhatsApp, segue a gente, compartilha, comenta, porque a ideia do Ciacast, né, é que as pessoas, a gente possa agregar também mais conhecimento à vida das pessoas, né? Através das nossas experiências, né? Tanto como profissionais, vocês da educação física, médico, eu como a parte administrativa, comercial, trazer mais conhecimento na parte de gestão, na parte de experiências de vida, cases de sucesso que a gente tem dentro da nossa empresa, né?
esse CIAcast, eu tenho certeza que ele foi pensado no nosso propósito, que está dentro dos nossos valores, né? Que é a valorização do conhecimento, né? Para agregar inovação, que a gente está cada vez mais, a gente está aqui, ó, voando. Inovação, tecnologia, tá muito internalizado aí. Falamos no episódio 0 das novidades do grupo, que está evoluindo cada vez mais. Léo, você gostaria de fazer alguma consideração final para que a gente possa finalizar, convidando os alunos? Chave de ouro. Está com chave de ouro aí. Com aquela energia baiana. Primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer o convite. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse tipo de assunto. Eu acho que vai trazer muita relevância na vida das pessoas. Fica o convite também para o pessoal conhecermos, né? Conhecer a CIABOX, conhecer a CIAFIT. Tudo isso que a gente está falando não é da boca para fora, isso é vivência, isso é história, isso é realidade. A gente trouxe um aluno para contar isso, ele não foi pago para estar aqui, pessoal. Ele veio de coração, de verdade. Ele que nos aperreou para fazer isso aí, né? Entende? Então a gente vai trazer esse tipo de conteúdo para vocês, porque isso é a realidade, isso é a CIABOX, isso é a CIAFIT. Viemos quebrar preconceitos acerca do que é a modalidade. Então a gente trouxe aqui um pedaço do que é, um pedaço assim, bem superficial. O pessoal já pode colocar, né, nos comentários quais assuntos que eles desejam. Boa, interessante também, porque a gente norteia o que a gente vai trazer nas próximas encontros. Debater mais um pouco, trazer mais ideias. Tem muita coisa para falar, né? E de minha parte, eu fico muito honrado de fazer parte desse grupo desde o início do Box, acompanhar todo esse processo que Sormani contou, né? Acompanhar os projetos futuros que a gente tem queremos trazer para os nossos alunos também. Então, fiquem ligados também nas redes sociais que a gente já passou aqui para vocês, porque vem muita coisa boa por aí. Então, como você falou, a gente só está decolando e... É só o início, exato. Né? E talvez Pernambuco ficou pequeno para a gente aí, talvez. Alô, Bahia. Manhã. Se buscar novos objetivos aí, novas Estamos metas. juntos. Mas, para a gente fechar com chave de ouro aqui, né? É uma satisfação imensa aqui com vocês. Eu acho que Sormani eu chamo de mestre, com todo respeito. É um cara que é referência, não só como pessoa, mas também admirável, como um cara da área, estuda pra caramba, sabe muito, traz muita, incomoda muita gente trazendo novas ideias, bem, né? É um incomodado bem que estimula a gente assim, a pensar um pouquinho fora, é um cara que contribui muito. Ele pensa no próximo com a gente, né? Ele pensa... Da manhã eu já tô lá, ó, como é que vai sair? Tudo a ver com a gente. E tá aqui, compartilhar esse momento com a gente fica muito honrado, agradece bastante. Foi bastante rico, foi produtivo, assim, né? Rico, exatamente. A palavra foi muito rico pro episódio 1. Que veio mais ideias, mais episódios aí pra gente trocar mais ideia e amadurecer um pouquinho mais. Isso. Eu só tenho a agradecer pelo convite. Como você falou, é algo que a gente faz de coração, cara. É algo que a gente realmente faz de coração, porque é como eu te falei, vocês cuidaram da minha saúde, resgataram a minha vida. Talvez eu não estivesse nem aqui. Então, nesse plano, vamos dizer assim, que eu era realmente um trem desgovernado. Certo? Cheio de pólvora e bomba. E consegui sair do estado de doença para um estado de condicionamento físico. Integrar a minha família. Você vê que são coisas que vão muito além do que estar bem fisicamente, estar com shape legal, esteticamente. E isso não tem preço. É verdade. Certo? A metodologia de vocês é única. Eu digo porque o ser humano ele tende a resolver problemas de duas formas. Ou por analogia, ou por estudo dos princípios primitivos. Então vocês mastigaram muitos do que vocês queriam chegar, de várias metodologias. Como o Geisa falou, vocês fizeram muito network. Vocês entenderam e criaram um método de vocês. E estão colocando na prática já tem algum tempo, não é de hoje, certo? Talvez hoje a gente está aqui hoje para dar um pontapé inicial em mais um dos projetos de vocês, talvez hoje utilizando meio de divulgação do trabalho de vocês, que só tem a crescer. E quanto mais vidas vocês puderem impactar, isso é o verdadeiro sentido e valor do trabalho de vocês. Então fica aqui o meu agradecimento e meu convite, né? Então quem estiver aí ouvindo a gente, vendo a gente aí, se permitam, descubram que muitas vezes a gente acha que, eu digo isso aqui a ele direto, né, gente? O que é que você faz? Você faz com que pessoas que se acham simples, comuns, descubram que têm potencial e habilidades extraordinárias. Então permitam-se viver.
Fica aqui meu agradecimento e obrigado mais uma vez. Show de Então, bola. encerramos o nosso podcast, né? O nosso CIAcast, episódio número 1. Agradecendo a todos vocês que participaram, que estão nos assistindo. Não esqueçam de deixar os comentários, seguir as nossas redes sociais. Um forte abraço. Deixa o like, compartilha, é importante. Compartilha, Compartilha aí. Manda pra todo escreve. E fica aqui com a gente, porque vamos ter muitos conteúdos ainda, não é isso? Com certeza. Então, um abraço. Valeu. Valeu. Valeu.